Olá, nós estamos de volta aqui no programa Adoração em Família. Hoje o capítulo é o 41. Vamos estudar sobre o amor de Deus pelo pecador. Um amor muito grande que Deus tem por nós pecadores. E para conversar sobre esse assunto estão conosco aqui dois pastores. Pastor Geraldo Magela Tostes, pastor Donato Azevedo Filho. Que bom que vocês estão aqui. Por falar em pastor Donato, vamos falar sobre o culto da família antes de entrarmos no tema, pastor. Você estava me contando que vocês tiveram alguma dificuldade para implementar o culto de manhã. E realmente não é fácil acordar um pouco mais cedo. Como que vocês resolveram esse problema? Nós temos dois filhos, um de 8 e 13 anos. E nosso maior desafio sempre foi o culto matutino, vespertino. Para muitas famílias. Exatamente. Eles acordam muito cedo para a escola. A condução está pontualmente às 6h20 já para pegá-los para ir para o colégio. Que cedo. Então eles têm que acordar, normalmente eles acordavam 5h30 e não dava tempo de se arrumarem e estarem prontos lá embaixo. A gente mora no apartamento, estarem num prédio para pegar a condução. Então nós oramos a Deus buscando uma solução, conversamos em família, mas de modo muito natural, deixamos que eles sentissem a responsabilidade de acordar mais cedo. Por eles próprios, eles passaram a acordar 20 minutos antes. Então hoje vocês acordam que horas em casa? Então hoje acordam 5h10, 5h15 da manhã. Bom, alguém pode pensar, puxa, isso é muito cedo. Mas isso com certeza significa que vocês também vão dormir mais cedo. Mais cedo, exatamente. Bom, e se você dorme mais cedo, tem menos televisão para assistir, com certeza, mais benefício espiritual. E eu quero ressaltar que foi uma iniciativa deles. A primeira coisa que eles fazem ao acordarem é nos chamarem para que a gente possa fazer o culto em família. Que coisa maravilhosa, o amor de Deus, né? Exatamente. Bom, falando em amor de Deus, qual foi o alcance do amor de Deus na vida de Maria Madalena, uma grande pecadora? O que o nosso livro fala sobre isso? Pastor, é interessante que o livro fala ali na página 192, que Maria Madalena, mediante a graça de Deus, tornou-se participante da natureza divina. Antes, como é que era o caráter dela? Era uma mulher que teve possessa, né? 7 vezes. Habitação de demônios, diz aí olha, o livro. Né? E diz aqui, ela sabia como é ofensivo o pecado, a sua imaculada impureza, né? E ela, então, agora estava lá nas mãos de Jesus. Que coisa maravilhosa. Qual é a reação de Jesus diante de grandes pecadores que o buscam? O que diz aí, página 192? Ele perdoa completamente todos aqueles que vão em busca de perdão e restauração. Desde que eu reconheça jamais e deixa de ser atendido. Porque tem gente que fica arranjando desculpa. Não, eu peco porque também eu sou fraco, eu não tenho essa origem, minha família, essa situação que eu vivo muito desfavorável, todo mundo faz. Eu arrumo uma desculpa para o pecado. Aí não tem solução para esse pecado, né? Ou pensa que foi longe demais, não pode voltar, né? Esse é um grande problema hoje. Agora, pensando nos membros da igreja, que tratam essa pessoa que está em pecado vindo para a igreja, quais são as características do verdadeiro amor cristão que deve ser encontrado num membro da igreja fiel? Ele deve ser tardio em censurar, ele deve ser pronto a perceber o arrependimento, pronto a perdoar, a animar e assim também pôr o perdido no caminho da santidade e lhe firmar os pés neste caminho. Ou seja, às vezes a pessoa que não está cometendo aquele erro, às vezes tem outros erros na vida, mas aquele erro ela não está cometendo, ela sente uma vontade de condenar o outro, porque quando ela condena o outro, põe o outro para baixo, ela fica para cima, né? Justamente. Então essa não é uma atitude de Deus. Não pode né? censurar, né? Nem eles devem imitar a Cristo, né? Porque Cristo faz o contrário de muitos seres humanos. Cristo aborrece o pecado, mas ama o pecador. E alguns fazem o contrário. Outros aborrecem o pecador e amam o pecado. E na página 194, pastor do livro, fala que essas pessoas, quando agem assim, acusando os irmãos, né, ou perseguindo alguns irmãos quando erram, eles estão cometendo o pior pecado do que o que pecou, né? Do que o que pecou. Agora, tem gente na igreja que está indo à igreja, mas imagina que já foi longe demais no pecado, que já não tem perdão, que Jesus já não quer saber dela. Que conselho a gente encontra no livro para esse tipo de pessoas? Qual é o conselho de Deus? Algumas pessoas acham que ao pecar,
eles deixaram de ser filhos de Deus. Satanás, ele tripudia em cima disso, né? Porque se o maior atributo de Deus é criar, o maior atributo de Satanás é acusar. É o acusador, a Bíblia diz, é o acusador de nossos irmãos que foi lançado à terra. Mas ele tem certeza que Deus os ama sim, e Deus nunca os abandonará. Uma vez eu vi um ancião me contando qual a diferença entre Satanás e o Espírito Santo. Ambos nos mostram o pecado. Satanás é o acusador e o Espírito Santo nos convence do pecado. Diz quando você ouve uma voz dizendo, meu filho, aliás, uma voz dizendo, você é pecador, não tem mais jeito para você, Deus não vai receber você. Então esse é Satanás. Mas quando você vê alguém, ouve uma voz dizendo, meu filho, agora sim, né? Meu filho, você pecou, realmente você tem um pecado, mas olha para Jesus, busque Jesus. Então esse é o Espírito Santo, né? Exatamente. Deus nos dá esperança de voltar para Ele. Agora, vamos falar um pouquinho de sentimentos. Tem pessoas que têm sentimento de depressão, sentimento de culpabilidade, eu sou pecador e está ali deprimido. Será que isso é evidência de que o Senhor abandonou essa pessoa? Sentimentos, eles não são parâmetros para uma avaliação, de forma alguma, na área espiritual, não. Os sentimentos, diz aqui, não sejam evidência de que não somos filhos de Deus. O inimigo tentará colocar em você esse sentimento, né? Página 194 fala Justamente. isso. Então você não pode se avaliar por aí. Né? Que triste é a vida de um pecador regido pelos próprios sentimentos. Se eu fosse santo, fosse anjo, poderia confiar nos meus sentimentos, mas como pecador eu não posso de forma confiar. alguma. E a página 195 diz que esses sentimentos de culpabilidade, De culpa também. devem ser depositados aos pés da cruz de Cristo. Mas se não houvesse pecado, Jesus não precisaria ter morrido por Exatamente. nós. Jesus veio morrer porque há pecados. E não há pecado que não possa ser perdoado, a não ser o pecado que não é confessado. Então, se eu confesso o pecado, a Bíblia diz que Jesus perdoa. Se eu não creio, isso é incredulidade. Exatamente. Isso é pecado. Isso é um pecado maior do que, quem sabe, aquilo que eu cometi, né? Agora, existem algumas partes da palavra de Deus que são muito importantes para ajudar a gente a compreender o amor de Deus, a aceitar o amor de Deus, a confiar em Deus. Que partes são essas? Que diz o livro? Promessas, né? Assim diz, né? Aqui diz, as promessas é que vão abastecer o nosso coração, né? Pesquise as preciosas promessas de Deus. E se apegue às promessas, diz novamente, né? E assim você vai se fortalecer. Essas promessas têm o poder de iluminar a nossa mente, de reaquecer o coração gélido, quem sabe, que está insensível. Não sei se alguém de vocês lembra de alguma promessa. Para mim, uma muito importante no início da minha vida espiritual foi entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Dentro desse contexto, né, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque está falando aqui de culpa, né? Descanso. Sentimento de culpa. Alívio, Deus nos dá um alívio. Verdade, verdade. Bom, o texto também fala, o livro fala de uma das grandes alegrias que Deus tem. Qual é uma dessas grandes alegrias de Pastor, Deus? isso Página aqui é 195. impressionante, né? Bem no finalzinho diz aqui, né? É sua glória perdoar ao maior dos pecadores. E Deus sente alegria. O profeta Miqueias diz que Deus sente prazer em perdoar os nossos pecados, né? Ele se alegra. Então essa é a grande alegria do céu, quando vê um pecador perdoado. Sabe que, eventualmente, vocês também, nós pastores, nós temos que conversar com pessoas que se sentem grandes pecadoras. Às vezes é o oposto, né? Pessoas que são pecadoras, mas não se sentem. Mas para essas pessoas que se sentem grandes pecadoras e acham que não tem mais perdão para elas, eu gosto de dizer, você é um troféu de Jesus. É um ponto de honra para Jesus ter você no céu. Você pode ser uma pessoa limpa, purificada, perdoada, andar de branco. Né? Exatamente. Não é isso, não é isso? Que maravilhosa graça. O maior testemunho é quanto maior o pecado, maior o perdão, né? E a pessoa que veio do mundo mesmo e se tornou uma nova pessoa, essa é uma pessoa o maior totalmente... troféu de Jesus, né? Se Jesus tem uma paixão, essa paixão é pelos seres humanos. E eu não falo de paixão aqui como um sentimento passageiro, mas como um sentimento arrebatador. Quando você faz uma coisa com paixão, você faz com alegria, Durável. com prazer, né? Com abnegação. E é esse o sentimento que Jesus tem por nós. Ele nos ama, ele é apaixonado ao ponto de, ao fazer isso por nós, isso nos dá totalmente o prazer dele, é alegria. A gente arranca um sorriso de Jesus quando a gente pede perdão. Bom, queremos agradecer a presença de vocês aqui no programa Adoração em Família.
Nós vamos ficando por aqui, agradecer você também por ter estado conosco, já está estudando há várias semanas o livro Conduta Sexual, deve estar tendo proveito na sua vida espiritual. Nós voltamos no próximo programa e queremos contar com a sua presença aqui também. Muito obrigado a você, nos vemos. Até mais.